A história da Igreja Quimbanguista é uma história muito rica e é uma história que está ligada às grandes potências. E para melhor entender e enquadrar esta história na dinâmica da história universal, é preciso nós apresentarmos primeiro o contexto do surgimento do quimbanguismo. Como é do nosso conhecimento, há dois fatores que caracterizam a vida do africano. É a pobreza e a opressão. É nessa circunstância que surge o quimbanguismo, ou a Igreja Quimbanguista. Quando nós falamos da opressão ou da pobreza, nos nossos estudos constatamos que há 4 tipos de pobreza. A pobreza intelectual, a pobreza espiritual, a pobreza moral e a pobreza social. A pobreza social é o somatório da pobreza intelectual, espiritual e moral. O que é muito fundamental, que vamos frisar, é a pobreza espiritual. Realmente, o africano, no seu desenvolvimento, utilizou vários tipos de espiritualidade. E esse tipo de espiritualidades não renderam positivamente ao desenvolvimento espiritual dos africanos. E por isso não conseguiu resistir às invasões que a África viveu. A partir do Egito, quando houve a queda da civilização, da antiga civilização do Egito, a África entrou num obscurantismo absoluto em termos da espiritualidade. E isso levou o continente africano no processo da escravatura, no processo da colonização. É nesse contexto que o quimbanguismo surge, porque quando vejamos o tempo em que Simão Kimbangu surgiu, a África estava numa situação desastrosa, intelectualmente, espiritualmente, moralmente e socialmente. A África estava a clamar, tinha choros, havia gritos. É nessa circunstância que os africanos necessitavam de um consolador para lhes levar no processo da libertação. E quando os missionários, os protestantes, os católicos foram à África para transmitir a palavra de Deus em nome do Cristo, os africanos marcaram uma barreira psicológica, porque a evangelização estava se fazendo no contexto da escravatura ou da colonização. E realmente os africanos não tinham possibilidade de viver a essência do processo da libertação e do renascimento espiritual. É por isso havia uma falha de evangelização, o que nós chamamos de crise de evangelização. Foi assim que surge um fenômeno extraordinário. Vários séculos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer a um africano que vai estabelecer uma aliança com o Cristo no sentido de receber uma missão para poder levar ou transmitir a palavra de Deus aos africanos que estavam num estado de opressão, num estado de depressão psicológica, depressão espiritual. Foi assim que Simão Kimbangu surge com a bandeira da evangelização para poder transmitir a palavra de Deus, a palavra do Cristo aos africanos. Nesse sentido, Simão Kimbangu pregou sobre o renascimento espiritual. O que está escrito no João 3,3. O Cristo disse a Nicodemos: quem não vai nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, para nascer de novo, renascer de novo do Espírito de Deus, é preciso acreditar em Cristo, conforme está escrito, que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma maneira que o Filho de Deus seja levantado, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Só nessas condições
que um cristão que acredita em Cristo pode ganhar regalias de manifestar o poder do Espírito Santo através dos dons que estão espelhados no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 12. São 9 dons do Espírito Santo que são disponibilizados quando um crente é arrependido e aceita Cristo como Salvador. Infelizmente, essa mensagem, essas regalias não podiam ser possível os africanos alcançar, porque naquela altura a missão de evangelização estava em crise, porque o sistema colonial colocou a igreja como um elemento fundamental para manter o povo africano no obscurantismo ou na colonização. É nessas condições que Simão Kimbangu vai surgir no sentido de reabilitar, reaviver ou vivificar a palavra de Deus com muitas ações. Foi assim que em 1921, concretamente dia 6 de abril de 1921, Simão Kimbangu vai começar a sua missão através da cura da mamã Kiantondo, que tinha situações de doença difícil, tinha dores de cabeças e não podia levantar. Era uma doença de muito tempo e o Cristo ordenou para Papai Simão Kimbangu para curá-la. É isso que aconteceu, curou Papai Simão, curou a senhora, e a senhora agradeceu a Deus. E a partir daquele momento a informação circulou e as pessoas começaram a fluir onde estava Simão Kimbangu, e Simão Kimbangu começou a pregar a nova mensagem do Cristo, e as pessoas começaram a arrepender-se, as pessoas começaram a confessar os seus pecados, e Simão Kimbangu desenvolveu uma ação de pregação, de evangelização tão forte que ele mexeu com o sistema colonial, porque as pessoas que vinham do Congo Democrático, as pessoas que vinham de Angola, as pessoas que vinham do Congo Brazzaville, iam ao encontro do Simão Kimbangu em Kamba para receber a bênção, para ser curado. Inclusive, um dos maiores milagres que Papai Simão Kimbangu realizou é a cura ou a ressurreição de uma senhora que tinha morrido há 3 dias, e chegando em Kamba, eles saíram de Angola para Nkamba, onde o morto era estendido, e Simão Kimbangu, em nome do Cristo, ele ressuscitou o morto. E essa informação, essa pregação, essas ações do poder do Espírito Santo se espalharam e começaram a ameaçar o poder colonial. Foi assim que o sistema colonial se sentiu ameaçado, criou um mecanismo de prender Simão Kimbangu e foi preso no dia 3 de outubro de 1921, foi julgado e foi condenado por uma prisão perpétua. Durante 30 anos ele ficou preso. Mas o que é curioso é que, enquanto que ele estava preso, selado, ele tinha a possibilidade de sair da prisão, aparecia em outros lugares a pregar o Evangelho em nome do Cristo, e conquistou maior almas relativamente na altura que ele estava livre. Por isso, a história do quimbonguismo, a história do Simão Kimbangu, é uma história rica de emoção. E neste preciso momento, vários teólogos estão envolvidos para poder estudar e desenvolver teologias em volta da ação, em volta da obra do Simão Kimbangu. E neste preciso momento, a história do Simão Kimbangu é uma matéria de reflexão, um estudo nas universidades, no sentido de irmos buscar os elementos fundamentais da história e da teologia que estão nessa rica história que pode ser considerado como um patrimônio mundial.